Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente fala sobre radiciação, sem complicação, tá? Para quem está precisando de aprender mesmo assunto aí, hoje vai ser assim, o básico do básico, mas vale a pena, tá? E veja bem, olha, a gente vai conhecer os elementos, tá? A gente vai conhecer os elementos do radical, saber o que é radical, o que é tudo isso aí. E algumas propriedades, tá? Bem básicas, para quem está começando, ok? A gente vai saber o nome de tudo isso aqui, ó. Ó, tá bom? Já já, após a vinheta, venha comigo, tá? A gente vai resolver algumas coisinhas aí, vocês vão gostar. Ele precisando aprender, ó, bem mastigadinho. E vai ter sequência, tá? Vocês comentarem aí que gostaram, né? Gostando. Valeu, até daqui a pouco depois da vinheta. Bom, pessoal, a raiz quadrada, vamos começar com isso aí, né? A radiciação, vamos falar do começo, que é a raiz quadrada, depois vai subindo de índice, tá? Aí aqui a gente tem aqui, olha, eu colori aqui para poder fazer a capa e eu não quis apagar, tá? Olha só, raiz, raiz quadrada, vou ter raiz n, tá? Porque vai ter raiz enésima, pode ser qualquer valor do índice radical. Então veja bem, a gente tem o índice do radical que é esse nzinho, tá? Tá apontando esse nzinho, o índice do radical. E diz se a raiz é quadrada, se é cúbica, se é quinta. Esse sinal aqui, ó, a gente chama de radical, tá? Ou símbolo radical. O x aqui, ó, é o radicando, tá? O x fica dentro, o número que fica aqui dentro é chamado de radicando. O nzinho acabei de falar que é o índice, né? E quando você acha o resultado, isso é raiz, fica aqui, tá? Agora, por que, gente, o nome raiz quadrada? Por que raiz quadrada? Bom, imagine um quadrado de lado x e sua área será x ao quadrado, correto? Então x é o comprimento de qualquer um dos lados do quadrado, né? É óbvio, né? O quadrado tem todos os lados iguais. Então vamos ver aqui no exemplo. Tentei caprichar aqui para vocês, olha. Isso aqui um quadrado, tá? Um quadrado onde cada lado dele, ó, mede x. Esse lado mede x, esse x também, óbvio, né, gente? O quadrado tem todos os quatro lados iguais, então todos eles medem x. Então, quando eu quero achar a área do quadrado, ou de qualquer figura seja retangular, eu faço o quê? Base vezes altura, tá? Um lado vezes o outro, pode ser, tá? Mas costuma falar base vezes altura. Então eu tenho o quê? X vezes x, tá? Quando eu tenho x vezes x, eu tenho x ao quadrado, tá? É isso aqui. A área do quadrado, tudo está aqui dentro, tá, gente? Tudo está aqui dentro das quatro linhas aqui, ó. Tudo que está aqui dentro é a área do quadrado, tá bom? E dentro é a área. Então, quando eu faço x ao quadrado, eu estou dizendo, eu estou falando essa capacidade aqui dentro aqui, ó. Capacidade não. Mas aqui, o que ele ocupa aqui, ó, da folha, no plano, tá? Essa área que eu pintei de verde é o x ao quadrado, que é a área, tá? Então, o que acontece? Aqui é um quadrado de lado x. Então, você fala raiz quadrada, significa que quando você achar o resultado da raiz quadrada, o valor né, desse radical, que sai do radical, que é o resultado, é o lado, o comprimento de um lado de um quadrado, esse comprimento aqui. Então faz sentido falar em raiz quadrada. E raiz quadrada, aqui, ó, é x vezes x, né, que é lado vezes lado, é igual a x ao quadrado. E no final vai dar o quê? Vai dar x, que é o comprimento do lado, tá? Porque a gente tem o quê? Quando a gente tem propriedade já, a gente já vai aprendendo, né? X ao quadrado, já que aqui a raiz aqui a gente não bota o índice da raiz é 2, a gente não coloca, só vou colocar para você entender o que acontece. O 2 que já é expoente do que está aqui dentro, esse 2 que está aqui,
ele fica no numerador. E aqui para debaixo vem esse 2 aqui, tá? Do radical. O índice do radical vem para debaixo do expoente do radicando. Aí você tem o que? 2 dividido por 2 dá 1, você tem x elevado a 1 que é igual a x. Tá? Isso vai ficar mais fácil de entender com o número agora nesse exemplo aqui. Olha. Eu peguei aqui um quadrado de lado, um quadrado de lado 4, né? Então a área dele obviamente é 4 ao quadrado que é igual a 16, né? Porque a gente vai ter o que? 4 metros vezes 4 metros de área. Então vou ter o 4 vezes o 4 dá 16 e o m vezes o m, isso aqui vai ser igual a quê? M vezes m é m ao quadrado, tá? Então eu não preciso botar 2m's aí, eu tiro. O quadrado estou dizendo que está... Estou dizendo que quando eu faço 4 metros ao quadrado, quando eu faço 4 metros ao quadrado, estou dizendo que tem 4 metros vezes 4 metros, tá? Aí o 4 fica vezes o 4 e o m vezes o m, tá? Então daqui do 4 ao quadrado eu tenho 16 e do m vezes m ao quadrado. Por isso que dá isso. E obviamente, quando você tem a raiz quadrada de 16, por exemplo, o exemplo estou dizendo aqui, por que o nome é raiz quadrada? Porque o resultado dessa raiz vai ser o comprimento do lado de um quadrado e lado 4. No caso do 16 aqui, então, eu pego a área desse quadrado, dentro da raiz tem 4 vezes 4, a raiz de 4 vezes 4 é igual a raiz de 16. 16 é uma coisa, 4 é o quadrado, né? E aqui é aquela história. O 2 que está aqui vem para debaixo do expoente daqui. Fica assim. 2 dividido por 2 vira 1. E 4 elevado a 1 dá 4. Isso aqui é o comprimento de um dos lados, de qualquer um dos lados do quadrado. Então, o nome raiz quadrada tem a ver o quê? Que o resultado que sai de uma raiz quadrada é exatamente o comprimento de uma lateral do quadrado questão. Tá? Se você retirar a raiz de 100 vai dar 10, esse 10 vai ser a lateral do quadrado de área 100. É bom lembrar que o quadrado é uma figura que significa um desenho em 3D, tá? Desculpa, em 2D. Então são duas dimensões sem R2. Agora quando a gente vai falar de raiz cúbica, tá? A gente tem que pensar em quê? Em plano 3D, 3 dimensões em R3, onde podemos calcular o quê? Volume. Tá? Na raiz quadrada a gente calcula, na raiz quadrada a gente pode levar em consideração o cálculo de área do quadrado. Quando você resolve a raiz quadrada você acha o valor da lateral de um dos lados do quadrado. No caso da raiz cúbica, a gente está em 3D, então tem 3 arestas, tá? A gente tem tipo assim, tá? 3D. Então, olha, aqui eu botei x pra caramba aqui, tá, gente? Mas aqui é um cubo, então todas essas arestas, todas elas têm o mesmo comprimento, tá bom, gente? Aqui tá faltando até x aqui, mas não precisa nem botar todos esses, tá bom? Todas elas têm o mesmo comprimento. Mas quando eu quero achar volume, que agora eu estou na raiz cúbica, o volume tem que pegar base, né, largura vezes comprimento vezes largura, multiplicado pela altura. Então, são 3 eixos, tá? Então, tem 3D. Como aqui o cubo tem comprimentos iguais, então você tem x vezes x vezes x, que é igual a x ao cubo. Tá? Por isso a gente tem o volume aqui é igual a x ao cubo. Aí quando a gente acha o resultado da raiz cúbica, olha aqui, olha. Raiz cúbica do volume, né? Do cubo, óbvio, né? Tá falando cúbica, falou do cubo. Lá na hora da raiz quadrada, falou da raiz quadrada porque acha a lateral do quadrado, o resultado da raiz quadrada. O resultado do raiz cúbica, você acha a aresta de um cubo. Então aqui você tem raiz cúbica de quê? O lado o cubo de aresta é x, então raiz cúbica de x vezes x vezes x. X vezes x vezes x é x ao cubo. Então raiz cúbica de x ao cubo é o quê? No final você vai ter x, ó, tá? Por quê? O 3 que está no índice do radicando, desculpa, o 3 está no índice do radical e vai para debaixo do expoente do radicando. Então fica 3 sobre 3
que é igual a 1. Então x elevado a 1 é igual a x. Agora você sabe por que chama raiz cúbica também. Porque o resultado da raiz cúbica é a aresta de um cubo, tá? O comprimento da aresta do cubo em questão. Aqui também tem um exemplo para ilustrar isso. Então tem um cubo aqui de aresta 5, tá? Então quando eu multiplico 5 vezes 5 vezes 5, né? Eu tenho 125. Aí olha aqui, raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho a raiz cúbica de 5 ao cubo. E aí o índice do radical vem para debaixo do expoente do radicando. E aí a gente tem 5 elevado a 1 que é igual a 5. Para falar de raiz com índice maior que 3, né, raiz enésima, não cabe exemplificar usando o poliedro como exemplo de raiz cúbica. Mas a ideia é a mesma e todas as propriedades que valem para uma, valem para as outras. Obedecendo, no caso dos números reais, a não existência de raízes de índice par para radicando negativo. Ou seja, não existe raízes de índice par para radicando negativo, se tratando de números reais, tá? Só lá nos complexos, mas é outra história. Mas se o índice for ímpar, existe sem problemas, vejamos. Então repare que aqui a gente tem, olha, raiz quadrada de menos 9. Isso não vai existir em números reais, tá? Não tem como número... a gente não tem números reais. É uma raiz quadrada, ou número de índice, qualquer índice que seja par aqui, ó, radical de índice par aqui de um radicando negativo. Isso não existe em números reais. Agora aqui, olha, o índice é ímpar aqui, ó, o 3 é ímpar, aí existe, tá? Por quê? Aqui a gente vai ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá? Então, menos por menos aqui, ó, a gente tem aqui menos 3 vezes menos 3, a gente tem 9 positivo aqui. Mas ele vai multiplicar pelo menos 3 de novo. Quando multiplica por menos 3 aqui, ó, aí vai me dar menos 27. Por isso que existe. Aqui no caso daqui não vai existir por quê? Porque seria o quê? Seria tentar colocar o menos 3 vezes menos 3. Tá? Que é ao quadrado. Só que aí o menos vai dar mais de qualquer maneira. Não vai ter como dar menos aqui. Então isso aqui vai ficar incompatível. Ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Mas a raiz quadrada de menos 9 não vai existir nos reais. Tá bom? Outros exemplos aqui. Raiz quadrada de menos 16 da mesma forma. Não vai ter. Por quê? A raiz quadrada está me dizendo para eu multiplicar. A raiz quadrada de menos 16. O menos 16 seria menos 4 vezes menos 4. Só que isso aqui me dá 16 positivo. Tá? Não tem como dar negativo no número reais, só no complexo. Então por isso que não vai existir, né? Eu lembro no caso da primeira situação lá, primeiro item. E aqui sim, aqui existe porque o índice aqui é ímpar. Tá? Isso aqui a gente tem como se fosse menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Tá? Então aqui eu tenho 4 positivo de menos 2 vezes menos 2, depois multiplico pelo outro menos 2, e vai ficar menos 8. Aí tá ok. Tá? O outro exemplo aqui, mesma coisa, eu não tenho, isso aqui eu não tenho em números reais, tá? Porque pela mesma situação anterior, entendeu? Aqui esse, e aqui, olha, eu tenho, tá? Isso aqui não tem, porque é o índice par. Agora aqui é índice ímpar, eu tenho. Aqui eu teria o menos 3 elevado à quinta, eu chegaria em menos 243. Nesse caso aqui, eu não teria um número que eu levasse à quarta que me desse menos 64, sem cabimento. Tá?
Gente, a princípio é isso. Um vídeo bem curto, com conhecimentos iniciais básicos, tá? Se você gostou do vídeo, você compartilhe, se inscreva, comentem. Comentem parte 2, tá? Comentar parte 2, ou vídeo 2, o que for, tá? É igual próximo vídeo, tá? Comentar parte 2 é igual ao próximo vídeo, porque aí eu vou trazer as coisas mais assim, com um grau de dificuldade um pouco maior, com sociedade radical, como é que se resolve. Aí vai vir um pouco de potenciação para poder dar aquele fechamento para resolução, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo.